Olá, muito boa noite para você. No ar o programa Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV. Eu, como tradicionalmente tem acontecido nos últimos dias, apresento Cruzando as Conversas com muito prazer toda segunda-feira para todo o planeta através das redes sociais da RDC TV, do Facebook, do Instagram, também da página da RDC TV e nos canais 24 e 524 da NET. E você também pode participar, já está ali o nosso WhatsApp. Aliás, eu não me canso, é a segunda vez que eu apareço nesse cenário aqui. Depois eu vou pedir para o pessoal tirar uma foto. Que cenário bonito com esse WhatsApp verdinho ali. Ficou bacana lá o pessoal pegando de cima, os meus colegas ali, o Chico, o Beto, todo mundo ali aparecendo também. Né? É a sua mania realmente, né, de final de noite aí, tratando de assuntos relevantes que mexem com a vida dos gaúchos todas as noites, no final de noite aqui na RDC TV. E hoje a gente vai falar sobre autismo, na verdade, transtorno do espectro do autismo TEA. Aprendi esse termo hoje, achei muito interessante, porque eu comentava aqui com as minhas convidadas do programa desta noite que eu acho que devia se falar mais sobre o autismo ou sobre o transtorno do espectro do autismo, muito mais. Às vezes a gente conhece as pessoas, crianças e tal, e a gente sequer, vamos falar sério, a gente não sabe lidar, né? A pessoa apresenta ali, a criança não fala nada e a gente não sabe como interagir, não sabe como lidar. Então isso é falta exclusivamente de informação. Então no programa de hoje a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto e desmistificar algumas coisas. Para mim, aqui que sou apresentador, mas sou convidado, também aprendo como você aí de casa. E conforme números da Organização das Nações Unidas, atualmente existem mais de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo. 70 milhões. Fato que intriga especialistas no que diz respeito ao desenvolvimento desta síndrome. E amanhã, dia 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Com base na data, este é o tema que trataremos no Cruzando as Conversas desta noite e estão aqui comigo para me acompanhar, então, para esclarecer as minhas e as suas dúvidas aí de casa, a médica neuropediatra, coordenadora do método Neuroplay Brasil e ex-presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil do Rio Grande do Sul, Maria Sônia Gergen. Eu treinei antes esse sobrenome antes. A terapeuta ocupacional especialista em neuropsicologia, consultora e supervisora pelo método neurodesenvolvimental Neuroplay Brasil, Kátia Scherer Beidak. É isso? Olha aí, viu? Até o final eu vou ter aqui a aula de alemão certo. A psicóloga especialista em psicoterapia da infância e da adolescência em avaliação psicológica e supervisora do método Neuroplay Brasil, Eriane Zingano Weinstein. Viu só? Tudo treinado antes, televisão, não pensa que... E também a fonoaudióloga, que eu tive muitas aulas de fonoaudiologia, consultora e supervisora pelo método Neurodesenvolvimental Neuroplay Brasil, Celina Loureiro. E a sua participação também no programa é essencial. Envie perguntas ou comentários através do Facebook, facebook.com/rdctv. Eu não sei, não me falaram se ainda está aparecendo ali o comentário. Tinha aqui um sistema que a RDC TV ia colocar. Se você faz sua pergunta lá no Facebook, assistindo o programa, a gente coloca ali embaixo da tela. E também pelo WhatsApp, 51 99 815 9990. Pauta então, Dia Mundial de Conscientização do Autismo ou transtorno do espectro do autismo TEA. Eu vou perguntar para a senhora que me ensinou esse termo novo, por que essa mudança, né, não tão simples de se chamar só autismo? Então, a cada 6, 7, 8 anos há uma revisão dos nossos, como eu vou dizer assim, os nossos amansa-burro. Sim. Né? Eu estou dizendo isso dessa forma porque não é uma unanimidade, mas se encontra para acesso mundial a classificação internacional, tanto que a classificação internacional de doenças, o CID, atualmente é CID-10. Nós devemos ter em 2020 o CID-11. O DSM, que era 4, passou a ser o 5 e no 5 entrou o transtorno do espectro do autismo. E por que espectro? Porque a apresentação das crianças, a apresentação do paciente, a apresentação do sujeito que tem características do autismo, ele tem níveis de penetrância na sintomatologia diferentes, vão desde leve
severo, desde crianças que não falam a crianças ou adultos que a gente conhece, tipo Einstein, tipo Bill Gates, tipo Steve Jobs, que são de um nível de penetrância muito leve. O Bill Gates e o Steve Jobs tinham isso? Olha o interesse do Bill Gates, ele adora microchips, não é? Ele, no entanto, tem um fascínio especial pelo mosquito Aedes aegypti. Sim, isso caracteriza... Isso é um interesse bem específico e, infelizmente, há pessoas oportunistas que vão lá, pedem dinheiro para pesquisa e quase o levaram à falência. Fraudando essas pesquisas, porque não sendo de... Ele é um apaixonado por isso e dessa forma foi. Outro é o Mozart. Mozart, com 4 anos, ele compunha sem precisar escrever a pauta. Na verdade, ele apresentava a música e depois ele ia colocar para os outros aproveitarem. E pouco errava, né? Que era incrível. Eu me lembro no filme que a esposa dele, o músico da corte, pergunta onde estão os originais. E a esposa dele disse, não, esses são os originais. Como assim? O cara não rascunhava, não errava, ele escrevia e era aquilo ali mesmo e estava pronto. Então, assim, a habilidade específica num assunto leva a pessoa a ter uma apresentação mais leve, porque ela tem uma habilidade, só que às vezes ela não é funcional. Pois então, aí que tá. A grosso modo, tão inteligente para umas pessoas, para algumas coisas, isso. E nem tão inteligente para outras, talvez até mais simples, para pessoas, né? Então, você pode ser um expert num determinado assunto, mas não saber como aplicá-lo. Então pode Nós ser assim. Nós somos medianos, isso, né? A gente tem nem sabe muito, nem sabe tão isso. pouco, mas também não sabe muito de nada, assim, é verdade. E à medida que a gente tem trabalhos belíssimos mostrando que os sujeitos muito inteligentes têm uma margem muito próxima de funcionamento ao sujeito que tem uma especial habilidade e é um sujeito sem comprometimento cognitivo. Perfeito. Na verdade, aquela coisa da mente, né? De como nós utilizamos a engrenagem mente, cérebro e corpo. Como é que nós fazemos disso a nossa apresentação? Como nós nos apresentamos? Sim. Não é? E isso me faz eu querer passar a palavra cruzada para... Vamos fazer aqui um cruzamento, então. Para a Kátia, porque tem algo que precede a apresentação clínica do TEA, e a gente vai falar o que é o TEA, mas antes disso, tem uma questão que para nós é muito importante, que é a regulação do aporte sensorial. Tudo que chega ao cérebro, ele chega no aparato sensorial. E quando sai, através de uma ação motora. Durante o processamento cerebral, existe um planejamento. Mas, quando a informação chega ao cérebro, ela precisa ser modulada, ela precisa ser integrada. E eu queria que a Kátia falasse um pouquinho, porque essa é a especialidade maior da Kátia. Pois é, então, Kátia, como é que funciona isso? Eu queria saber também se nasce com o espectro ou se ele é desenvolvido com o tempo ou se já é determinado desde quando a pessoa nasce. Bom, na verdade, eu acho que essa tua segunda pergunta eu vou devolver para a Já me meti, voltei com a solta ali, já me meti. É que a curiosidade é muita. Mas vamos lá, então, pegando o fio da meada, então. Com relação à questão do processamento sensorial nas crianças dentro do espectro do autismo, né? Eu acho que é importante a gente pensar que nós respondemos, nós estamos no ambiente recebendo informações sensoriais a todo momento, nós todos a todo momento. O bebê, desde que ele nasce, ele vai se desenvolvendo e aprendendo a partir de experiências sensoriais e motoras. E isso é a base da aprendizagem, né? Então, quando um bebê se arrasta, começa a engatinhar no chão, ele passa de um tapete
um piso mais gelado, daqui a pouco ele vê um brinquedo que está lá em cima e ele faz o planejamento de, bom, se está muito alto, eu preciso me elevar. Então, assim, ele vai formando ao longo do desenvolvimento memórias sensoriais e motoras, né? A questão do que machuca também, a questão do fogo, né? Do que é quente, que não é. Exato, isso também. Então a criança, o bebê começa a se relacionar com o mundo a partir de experiências sensoriais e motoras, né? Então, por exemplo, isso que a gente estava comentando, na verdade, começa a se formar a aprendizagem de conceitos, inclusive até de funções mais complexas. Por exemplo, isso é áspero, esse chão é áspero, aquele é liso e gelado, aquele objeto está lá em cima, eu preciso fazer um planejamento do meu corpo para acessar. Então, assim, e as crianças dentro do espectro podem apresentar transtornos do que a gente chama de transtornos do processamento sensorial, que é justamente a dificuldade de modular e integrar esses aportes sensoriais, essas sensações. Sim, de organizar elas, de identificar elas, de receber, processar de uma forma adequada para poder dar uma resposta adaptativa ao meio ambiente, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente colocar que existem os 5 sentidos, que todo mundo conhece, mas tem dois sentidos que dentro da metodologia da integração sensorial, que é uma abordagem de intervenção com crianças que têm transtornos de processamento sensorial, entre elas crianças do TEA. O que acontece? Existem 2 sistemas sensoriais extremamente importantes, que são o proprioceptivo e o vestibular. O vestibular é o movimento do nosso corpo e da cabeça no espaço. É girar, ficar de cabeça para baixo, enfim. E o proprioceptivo é a sensação, é a percepção do nosso corpo, é a nossa consciência corporal. Sim, às vezes a gente vê crianças olhando as mãos e fazendo assim com as mãos e mexendo. É como se elas estivessem aprendendo que tem uma mão que pode mexer, que ela pode mexer. Isso no desenvolvimento da criança, dentro do neurodesenvolvimento, dentro do bebê, exato. Sim. Depois vem as pernas, vem de cima para baixo, né? Exato. E as crianças dentro do TEA, eventualmente elas podem ter transtornos desse processamento no sentido de serem hipersensíveis ou hiperreativas, por exemplo, um som que para nós, por exemplo, se a gente ficar escutando tem um som de ar-condicionado, mas só porque eu falei. Sim, senão passa desapercebido. Senão ele vai passar desapercebido. E para as crianças com TEA, que são hipersensíveis... Aquilo é super relevante. Isso é muito relevante e isso pode atrapalhar essa criança para que ela integre e que ela possa, inclusive, filtrar. O que é importante agora? Estar conversando contigo ou ouvir esse som? Então não depende muitas vezes dela. É uma questão que ela, do jeito que ela enxerga, do jeito que as coisas batem nela, é que daí atrapalha, entre aspas. O processamento... Não é que ela... do processamento, aquele barulho do ar-condicionado está incomodando, que ela não está fechando, que a gente está conversando e aquele barulho está... Aquele zunido está ali. Exato. Entrando de uma maneira muito mais... Ela está muito mais... invasivo. E a gente não está dando bola. Isso. Tanto é que no CID-10 é transtorno invasivo no desenvolvimento. Perfeito. Por isso que às vezes a gente vê em filmes estereotipados sobre a doença e tal, que as pessoas, por exemplo, não podem tirar nada do lugar. Que se desorganizou alguma coisa, a criança fica... O Rayman, famoso lá do Tom Cruise e do Dustin Hoffman, sensacional, que ele não tinha que tirar o quarto dele arrumado daquela maneira. Se começasse a desorganizar as figurinhas dele de beisebol, e ele começava a ter um ataque, daí o irmão se irritava e dizia, tá aqui as figurinhas aqui, tudo no lugar e tal. Porque talvez para ele aquelas figurinhas organizadas tenham um significado diferente. Aí eu acho que a Eliane vai ter que entrar, porque tem os diagnósticos diferenciais. O que faz parte como sintoma, como característica do TEA, e nós não chegamos nem ainda a definir o que é TEA. Mas nós entramos aqui por um viés. E de como, muitas das vezes, é uma característica
comórbida. Dá uma olhada. Porque nós temos dentro de outros transtornos também algumas características que se apresentam iguais na infância. Por exemplo, os transtornos obsessivos, né? Tem crianças que não estão dentro do espectro, mas que têm esses comportamentos, não pode mexer nas figurinhas. Por exemplo, tem que deixar tudo em ordem. Mas é outra coisa, tem que isso. Faz parte de outra entidade diagnóstica. Entende? Entendi. Então, na infância, a gente tem que cuidar muito isso, porque tem a sintomatologia às vezes se sobrepõe e às vezes são iguais em vários quadros. Então, isso não é exclusivo, por exemplo, né, do transtorno do espectro autista. Pode apresentar, por exemplo, num transtorno obsessivo-compulsivo da infância. Que é um tipo de ansiedade. Que está dentro do espectro da ansiedade, digamos assim. Sim. E tem também vários níveis. Tem pessoas que são obsessivas por aquilo ali, outras não dão tanta bola. Isso. Não sei se eu tranquei a porta, não sei se eu tenho que voltar porque eu entrei com o pé esquerdo, eu tinha que entrar com o pé direito. Sim, e tu pode ter essa sintomatologia a nível de pensamento somente. Tu fica com pensamento, né, grudado. Como Maria o relé grudado. O Roberto Carlos lá, por exemplo. E tu pode ter a nível comportamental, que a gente chama aquelas pessoas que precisam checar as coisas todo o tempo. Isso. Então, será que eu fechei a porta? Vou lá ver se eu fechei a porta. Mas parei, deixa eu ver, será que eu fechei mesmo? E vai e volta, vai e volta. E tem a questão da limpeza também. De lavar as mãos, enfim. Né? Então tem isso que faz parte de uma outra entidade. Que não necessariamente significa. E tem os rituais que estão dentro, os comportamentos repetitivos e os rituais, né? Esses padrões mais restritos de comportamento, que daí são encontrados também dentro do espectro do autismo, que é o filme, né? É o filme, exatamente o filme. O filme, por exemplo, tem uma situação ali que cai uma caixinha de fósforo e ele rapidamente consegue contar quantos palitos de fósforo caíram no chão. E aí o cara não acredita nisso. E aí ele conta, ele falou, não, é fácil e tal, porque tu sabe o número que tem na caixinha, eu não mexi na caixinha, a caixinha estava cheia, tu sabe os números de palitos. Ele falou assim, não, mas eu contei -1, porque essa caixinha tem -1, o cara vai e conta o negócio, tá faltando um palito. Essa é uma especial habilidade no uso visual que a gente acaba não tendo. Porque a questão do som, ele consegue enxergar de uma maneira rápida e contar rápido. Ou então, lá pelas tantas, a sensibilidade. Não é? A roupa do bebê, quando ele chora, porque ele é hipersensível. Sim. E aí você vai andar um pouco adiante, a questão alimentar, que também pela hipersensibilidade ou hipossensibilidade tem uma dificuldade de modulação. E daí nós voltamos ao tema da Kátia, que isso pode fazer parte na base do TEA, mas pode ser uma entidade diferente. Você está entendendo que a gente tem coisas que estão no grupo dentro, mas necessariamente não podem estar fora. Que podem estar fora. E agora eu vou jogar a bola para a Celina, porque depois aí minha parceira de apresentação. Agora eu tô gripado, tô adorando isso. Você não precisa metade do trabalho só. Então, a Celina, por ser fonoaudióloga, ela poderia nos falar um pouquinho sobre uma outra situação, uma outra entidade diagnóstica, que são os transtornos voltados para a linguagem. Para a linguagem, vocais. Defina para nós assim, o que é linguagem e o que é fala, porque eu acho que a gente vai ter que partir disso. Vamos lá. Bom, então é o seguinte, é importante que a gente possa diferenciar, né, a linguagem da fala. Né? Falar é o som que a gente está articulando. Sim. Né? E a linguagem é a base da comunicação. Então, a comunicação é linguagem. Agora, falar pode ser... É articulação. Eu assisti uma vez um filme, A Era do Fogo, quando eu estava começando a faculdade, que a gente tinha antropologia ainda, naquela época lá. E aí eu me lembro que era sobre a criação, na época da criação do fogo, Homens das Cavernas. Eu achei muito interessante porque eles não falavam inglês, assim, que nem geralmente os romanos falam inglês e tal, nos filmes e tal, para as pessoas entenderem. E eles falavam aquele negócio das cavernas, e que era assim mesmo. E aí a gente tinha que entender. Através dos gestos, para tentar explicar o máximo como era. Claro, porque havia uma intenção comunicativa. Mas não existia a linguagem. Essa frase da Não existia a linguagem. Sim. Intenção comunicativa. Isso. Eles queriam se comunicar. Exatamente. A intenção comunicativa é a base de tudo. Os ruídos, assim, né? Como corpo, as crianças. Exatamente. O corpo fala. Né? É verdade. Fala, a expressão. A expressão. Então, voltando, vamos voltar ao TEA, né? Então, a criança ela tem que ter intenção comunicativa.
certo? O resultado, o topo da pirâmide vai ser a fala. E como eu conheci esses tempos, eu falava para vocês fora do ar ali, conheci um casal que o filho é autista, né? Tem um transtorno do espectro do autismo e ele, 10 ou 11, 12 anos, ele não fala nada. Mas tem pessoas que têm isso, crianças que têm isso e falam. Aí tem essa diferença, pode acontecer? Isso é o que nós estávamos falando sobre o nível de penetrância da sintomatologia. Então, desde o leve até o severo. No severo, dificilmente a gente tem fala. Aí são crianças não verbais, né? São crianças que nós chamamos não verbais. Mas que ao mesmo tempo tem outras habilidades, como o caso desse garoto que mexia no celular, jogava jogos no celular, sabia fazer ligação, tudo mais, escrevia, tudo, só não falava uma palavra. Uma linguagem não verbal. Não verbal. Certo? Não deixa de ser uma linguagem, claro. E aí tem que ver se isso tem uma intenção de se comunicar ou não. Porque uma das grandes características do TEA ele é um transtorno de comunicação. Pois é, eu chamei de uma doença. É uma doença? Não, ele é um né? transtorno. Não é uma doença. E hoje quer-se que seja um tipo de funcionamento cerebral. Mas eu acho que faz mais sentido. Tanto que se fala muito da diversidade e da forma como nós mudamos. Sim. Às vezes 3, 4 décadas e nós temos uma modificação. Vamos voltar ao Homem das Cavernas, que a gente estava falando. Qual era a intenção maior dessas pessoas? Não era o tanto de falar, era prestar atenção nos barulhos, no olhar à caça, porque eles tinham como intenção maior pegar a caça para levar para a família, para se alimentar. Então era fundamental, e se defender para não serem comidos pela caça. Pela caça, ouvir os barulhos da selva, da noite, trovões, raios, chuva, né? O que acontecia em volta. Então eles eram extremamente exímios defensores do seu espaço, eles tinham uma representação cerebral para questões mais primitivas para nós. Sim. Que para eles eram essenciais e que modificaram a estrutura cerebral. Hoje nós temos crianças que a gente diz que se a gente não defender as crianças e deixar isso aqui na mão, ela vai fazer que nem um macaquinho daqui a pouco e está aqui. E ela precisa fazer a pinça para poder pegar um lápis. Aí alguém pode me dizer, não, mas nós estamos entrando numa geração onde tudo vai ser... Não, mas... Para o processo acontecer, é necessário para a integração do corpo com a linguagem corporal, com a leitura, com a escrita, nós precisamos passar por esse processo de amadurecimento, mesmo que depois você vai digitar ou vai passar a mãozinha aqui. Então, mas tem coisas que a gente precisa da parte fina ali, no próprio corpo, para tirar alguma coisa. Exatamente. A pinça, ela é um diferencial. Útil. É um diferencial. Do homem, né? Do ser humano. Se a gente coloca isso aqui demais da frente que fica da criança... só no dedinho ali. E a gente vê mãos hipotônicas lá pelas tantas, porque elas não experimentaram o suficiente. Mas eu já tive de ficar... Olha, eu não me orgulho disso. Com uma dorzinha no braço, de ficar só com uma mão aqui assim, fazendo aqui, digitando com o polegar e fazendo rápido e olhando o negócio e tal, tô nervoso, a namorada não sei o que, deixa eu ver se ela clicou aqui, deu crush não sei aonde, e aí quando vê o cara tá 25 minutos sentado, tentando interagir, fingindo que ninguém tá vendo que tu tá ali do lado, e é que assim, às vezes é que assim, né, e às vezes aqui por causa do óculos, e quando vê o braço tá doendo no outro dia, de ficar mexendo. Isso que a gente é adulto, imagina uma criança. E aí você falou uma coisa muito importante, isso aqui não é recíproco. A comunicação, ela precisa ser interativa. Sim. E essa é uma das características do TEA. A dificuldade de interação e reciprocidade. O diálogo, o entender. Comunicativo. Isso é e essa é uma das características que nós batalhamos no Play. Pois é, porque às vezes quem tem, né, o transtorno talvez não tenha essa facilidade, não tenha essa facilidade de se comunicar das maneiras tradicionais que a gente entende. Né? Aí de repente gosta do celular que está ali, mas se não fosse celular poderia ser outra coisa, poderia ser um desenho, né? Tem crianças que eu já via também que desenham muito bem e não falam.
Sim. Mas desenham muito bem. Tem um talento fantástico. Eu adoro desenhar e já vi crianças com um transtorno do espectro do autismo desenharem fantástico. Então, como essa é uma especial habilidade. Que coisa incrível assim como aquilo. o Mozart para compor. É exatamente o que a gente fala. Eu fiquei impressionado que a gente falou do Mozart e também a gente falou de Bill Gates e tal, do Steve Jobs, que tem já 2, 3 filmes que dá para ver claramente, inclusive na criação da empresa e dos equipamentos da empresa e como eles funcionam. Por exemplo, ele só tem o sistema iOS, ele simplesmente mandou as favas, usando um termo melhor assim, só funciona com o meu sistema. É parecido com o outro, mas o outro pode, todos funcionam. Então é como se você tivesse um carro que só andasse com uma gasolina. É como se tivesse um carro que só andasse com aquele pneu. Esse sistema aqui, o fone de ouvido é só dele. A bateria é só dele. Os outros sistemas, Motorola, Samsung, que é o sistema operacional Android, eles interagem entre si. Ele criou um exclusivo, seria até perigoso, porque a pessoa ficaria sozinha no mercado, venderia produtos exclusivos que teriam que ser comprados só para aquele tipo de empresa exclusiva. Ele não deu bola para isso. Mas ao mesmo tempo ele inventou um sistema tão eficiente que passou por cima e vale a pena ter só exclusividade, só funcionar como o antivírus não é necessário da forma como não é necessário, muito bem colocado. O antivírus não é necessário. Como é que pode isso? É bem uma coisa dele mesmo. Como aquilo ali? E esses dias nós tivemos que dar uma devolução para um menino mais velho, né, que não sabia ainda que tinha o diagnóstico. Ele veio vindo no desenvolvimento, os pais já sabiam, já haviam recebido, mas o menino tinha 12 anos e ainda não havia... Não tinha... Não. Eu sei que eu sou diferente, mas o que eu tenho? Pois é. Para nós a pergunta. Pode ser várias coisas. Então nós fomos pesquisar. E uma das personalidades que a gente achou como estando dentro do espectro é o criador do Pokémon, por exemplo. Ah, é verdade. Né? É verdade. Que é um desenho antigo que tem mais de 20 anos no Pokémon e ainda hoje faz sucesso agora em aplicativos. Mesmo com os aplicativos, eles fazem sucesso na televisão e nos quadrinhos. Tem todo se tu for ver, tem toda uma lógica por trás e é um dos desenhos que mais famosos do mundo. Que as crianças adoram. É verdade, já tinham bem antes dos aplicativos. Que não estão dentro do espectro ou estando, né? Mas assim, é geral. Adultos eu vejo jogando jogando todo o Pokémon, de evoluir. Ele ficou com uma sensação na nossa devolução de que, ok, eu sou diferente de alguns, mas tem outros com os quais eu posso me identificar porque ele é bom em informática. Então tem isso de como a gente transmite para a criança. Qual o momento? Eu lembro de um paciente que chegou, eu sempre pergunto, por que tu está aqui? Eu sou autista. Porque esse está bem trabalhado. Meu irmão contava para o meu pai e para minha mãe, dizia que ele não ia mais para a escola porque ele não tinha nada que fazer lá, porque ele não sabia ler nem escrever. A gente vai fazer um rápido intervalinho e já volta com Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV. Não sai daí, é um instante só. Olá, estamos de volta com o Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pela internet em qualquer parte da galáxia para você assistir quando e onde quiser. Se não conseguiu ver o primeiro bloco, não tem problema, eu vou colocar lá o programa no meu Facebook, vou colocar também, vai estar lá na página da RDC TV, no Facebook da RDC TV também, nas redes sociais para você acompanhar e assistir o programa quando e onde você quiser. A gente está aqui recebendo também para me acompanhar nesta noite a Maria Sônia Gergen, médica neuropediatra, Kátia Scherer-Beidak, isso, a Eriane Zingano-Weinstein e a Celina Gutierrez Loureira, que é fonoaudióloga, que a gente estava falando antes no bloco anterior sobre a questão da linguagem, né, da comunicação, de falar e de se comunicar através da linguagem. E qual é a diferença? A diferença entre linguagem e fala. Linguagem e fala, né? Falar é uma coisa, a linguagem é outra. Isso. A fala, como a gente estava conversando, né? É o som, então, articulado, é uma palavra. A expressão de uma palavra. Agora, o significado dessa palavra, a intenção de expressar essa palavra é linguagem.
A intenção comunicativa, né? Sim, sim. E tem, inclusive, maneiras de se expressar, né? Você pode falar aquela mesma palavra. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos expressões, por exemplo, bah. O bah é uma questão que resume muitas coisas e depende de como ele é falado. Bah, bah, né? Então não é palavra nenhuma. Mas é uma expressão daqui e que diz muito. E tem muita intenção comunicativa, muita intenção, né? E que a gente inventou aqui. Né? Por isso, às vezes, as pessoas também escrevendo as mensagens, às vezes acontecem falhas de comunicação porque exatamente. Não tem um som. Por exemplo, vamos voltar ao tema, por exemplo, do TEA, né? Existem algumas crianças que falam algumas frases de efeito ou algumas palavras repetidas. Isso. Né? Então, sei lá, de repente diz... Thomas, que é o trem Thomas do desenho. Do Thomas, meus amigos, né? Eu tenho filho de 9 anos, sei tudo. Então, assim, tem crianças que repetem aquela palavra, mas a gente tem que avaliar se aquela palavra está dentro de um contexto comunicativo, né? Ou se simplesmente é uma palavra repetida. Mas isso, né? É uma coisa normal, assim, da criança, de repetir. Eu me lembro de repetir algumas coisas que eu não sabia o que significavam, inclusive palavrões. No processo de aprendizagem da linguagem, sim. Isso, né? Tá. Ou então o adulto ouve, você acha por algum motivo interessante e tem vontade de falar aquilo aí, aí vê que tem algum problema porque ele já falou fora de contexto aquilo ali 10 vezes, porque achou bonita aquela palavra. E como o adulto reage a essa repetição é o quanto tu vai entender o que significa aquela palavra, né? Ah, exatamente. O que ele quer estar querendo dizer com aquilo? Sim, o que repercutiu no outro essa minha palavra, né? Então ali eu começo a construir então o significado daquela palavra e eu venho trazendo isso com a questão da linguagem junto, né? É interessante essa coisa da linguagem, né? Eu falei dos desenhos, assim, a gente tá falando da mãe geladeira ali, que eu queria saber da questão de se nasce ou não nasce, afinal. Eu, por exemplo, sou de uma geração, eu tinha muito carinho pela televisão, mas hoje em dia se fala muito da internet, a gente estava voltando ao assunto ali e tal, das pessoas que têm o transtorno, que também interagem como outras crianças, porque a gente estava falando no início sobre a questão da identificação do problema do transtorno ou não, né? Mas tem crianças que ficam socadas e sabem muito sobre celulares e tablets e computadores e joguinhos e não tem nada a ver com a síndrome do espectro do autismo, né? Com o TEA. Mas, ao mesmo tempo, isso já acontecia, por exemplo, na minha época, diziam que a televisão era babá eletrônica. E eu ficava realmente horas, assim, eu me lembro, na frente da televisão e eu adorava. Eram desenhos que não eram tão politicamente corretos como hoje, assim. Isso influenciou talvez bastante, né? Por exemplo, se batia um gato, o Tom e Jerry batia com panela na cabeça um do outro, se pica-pau explodia e tal, e tudo mais, né? O coiote e o papaléguas, aquela coisa toda. Hoje em dia se estuda mais os desenhos, até de uma maneira mais perversa, até para atingir a criança. Mas a gente falou antes do Pokémon ali, que tem mais de 20 anos e é um sucesso total. E aí, como é que fica essa questão da identificação dessa questão da culpa, da responsabilidade das mães e dos pais de uma criança, que hoje em dia também mudou a questão da família, que as mães trabalham. Então os filhos crescem em escolinhas desde cedo. Né? Antes a gente ficava não só com a mãe, mas às vezes com a avó, com o vô. A família ficava mais reunida, a gente brincava na rua, não tinham tantas cercas assim. Eu não quero dizer que o mundo mudou justamente quando eu nasci e cresci, né? Mas que realmente mudou de fato, mudou bastante, de uma maneira muito rápida nas grandes cidades, isso é verdade, não vamos falar nem na tecnologia. Mas e aí? Como é que a gente fica nessa identificação? Será que meu filho é quietinho porque os pais se separaram? Ou será que meu filho é quietinho porque ele tem o transtorno do espectro do autismo? Ou será que ele tem Então, vamos colocar o tripé como base para a gente poder fechar. A gente tem que ter um conjunto de sinais e sintomas, porque o TEA é um transtorno no neurodesenvolvimento. A Kátia falou inicialmente de como a criança vai adquirindo, ela vai modulando a área sensorial, como é que isso é processado a nível cerebral e qual é a ação que gera na criança. E ela vai crescendo, vai mostrando o que ela conseguiu entender e passa a aprender coisas que o meio oferece, ok? Bom, a criança que não consegue se comunicar, que ela fica isolada, brincando com
as coisas que ela tem, ou às vezes nem são objetos funcionais, são simplesmente situações repetitivas, e ela não dá atenção, ela não tem a intenção de ter a tua interação. Sim, não faz questão. E não simples é porque assim. ela não gostou da minha cara. Ela não consegue entender que existe uma funcionalidade na comunicação. Ah, entendi. Então, assim, esse toma lá da cá... Isso que a gente já, que é mais ou menos normal, que é automático. o diálogo que a gente vai aprendendo, e a gente até ensina as crianças, olha, agora não é a tua vez de falar, agora é a mamãe que está falando. Isso. Você vai construindo. Para essa criança, isto não faz sentido. Ou vai aprendendo muito dificilmente. Eu tenho uma lembrança que eu acho que vai ilustrar bem isso. Um menino que eu conheci com 18 anos e ele veio repetidos anos fazer a revisão e sempre ele tinha que me relatar a mesma história e ele sempre chorava e o pai e a mãe disseram, ele chora agora de grande, porque pequenininho ele berrava. E era porque o pai, com uma loja, tinha um aviso. Fechamos do meio-dia às 2 para almoço e sempre tinha aquele cara que ia lá comprar 5 para o meio-dia e ultrapassava. O filho, que era meu paciente, ele acabava esperando o pai para, naquela época, assistir o Jornal Nacional. Sim. E aí? E atrasava. E ele dizia para mim, sempre a mesma questão. Se está escrito que fecha ao meio-dia... Por que a pessoa vai assim meio-dia? Por que o cara vai lá assim meio-dia e ele avança? Ele avança. Faz todo sentido. E aí vai dizer quem é o que tem transtorno. E aí eu te digo que o compromisso com a verdade é uma das mais belas características de quem tem transtorno do espectro autista. Muito bem. Quando eles começam a nos imitar e aprendem a mentir... Que feio, né? Mentindo, meu filho. Aí, mas papai, tu também disse pra mamãe que tu ia fazer não sei o que e não fez. Mas ele tem perna curta, ele não sabe mentir. Ele não sabe mentir. É tudo a mesma coisa. Pois é, interessante que ele aprendeu, ele berrava no início e aí com 18 anos chorava. Então, de uma certa maneira... Mas é para isso que a gente existe, para poder dar uma auxiliada e os profissionais nas áreas específicas vão auxiliando. Não tem um remédio que eu possa dar e modificar algumas questões que o paciente apresenta. Eu tenho sim uma metodologia que eu posso oferecer. Então, assim, se a criança tem um transtorno importante neurosensorial, ele tem que ser conduzido por uma terapeuta ocupacional, a Kátia, a nossa representante, que consiga auxiliar essa criança a modular aqueles disparates que acontecem. Se a criança tem um transtorno de linguagem, ela vai ser auxiliada pela fonoaudiologia. No entanto, na maior parte das vezes, os pais chegam e dizem, meu filho não fala, eu quero que ele fale. E aí a Celina disse mais de uma vez, e é importante que a gente repita, tem que haver a intenção de se comunicar, porque senão fica um Teletubbies, repete, sem a intenção de se comunicar. E as questões interativas são muito vistas pela psicologia. Por quê? Porque muitas das vezes as crianças... os homens vão me bater agora. Mas vamos lá. Assim, eu gosto, que antigamente não batiam e agora estão... Uma das características masculinas é ser muito... dar a resposta e encerra-se. Sim. Tá? Como foi teu dia hoje? Se não teve nenhuma modificação, o homem vai dizer normal. E encerrou-se o diálogo. Normal. Okay? Normal é ótimo. A mulher, sempre ela vai ter alguma coisa para te contar. Mas isso é interessante, doutora, porque assim, ó, isso eu também voltando àquela questão, a gente é diferente. Eu tive uma criação, por exemplo, meu pai trabalhava muito da minha mãe. Então não é uma questão feminista, eu tive uma criação feminina. Então eu conversava muito inclusive com a minha mãe, sobre a questão de sexualidade e tudo mais. Então eu tive uma visão diferente daquela coisa assim, nada contra, mas os pais realmente, os homens, e eu tenho que cuidar para não fazer isso com meu filho, que a gente é monossilábico realmente. Né? E aí os homens se queixam que as mulheres falam muito. E às vezes se queixam assim, que você, meu amor, eu tô falando contigo, tu tá... sim, claro,
E porque o homem também não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A mulher faz 18, né? Impressionante. A mulher, ela tá te ouvindo, tá fazendo outra coisa, tá pensando no filho, no compromisso de amanhã, no vestido que ela vai botar e tal. E a gente não consegue. Se ela estiver falando comigo, eu não consigo pensar na outra coisa que eu tenho que fazer. É uma deficiência terrível dos homens. Não sei se é deficiência. Eu acho que, na verdade, são características diferentes que se complementam. Mas isso quer dizer, independente, a gente tem que aceitar também que somos diferentes. Uma questão é o respeito, é a questão do carinho e do amor. Agora, não dá para ficar dizendo que nós somos exatamente iguais. E dia 2... Tentar empurrar, que nem um negocinho do quadrado, naqueles testes psicológicos no redondo, assim, que o cara enfia. Eu levantava tanto e botava tudo lá para baixo. Assim. E o dia 2 de abril existe para conscientização de que somos diferentes. E na diferença existe um grupo de pessoas que tem dificuldades de interagir, de ter reciprocidade. Isso. Não dói tanto pensar assim. A linguagem é uma ferramenta que para eles não tem sempre o uso da comunicação. Como a gente entende, né? Como nós entendemos. Então, socialmente, o uso da ferramenta eles têm uma tendência a ter específicos interesses. Nós usamos a Microsoft como exemplo. Sim. Então, aquele interesse ali é muito... eu estava no Rio esse fim de semana, numa mesa redonda, e aí um dos participantes era uma menina com autismo, e ela dizia: minha família sofreu muito, porque sempre era o mesmo assunto, a mesma coisa. E aí a irmã dela estava lá e ela assim, ainda hoje, mas eles me avisam quando eu fico repetitiva. Quando eu fico repetitiva. Eles chegam a dizer, um sinal, né? Mas na minha cabeça continua, que é o que a Irene falou. Pois é, mas isso acontece com a gente. Eu tenho um amigo meu que foi deixado pela mulher, ele contou aquela história umas 85 mil vezes, nós não aguentava mais, nós deixava ele com uma menina para apresentar, para ele tentar fazer. E aí quando ele estava contando a história da ex que deixou ele, eu falava, não, pelo amor de Deus, eu acho. Né? Então, quem é o que tem transtorno, quem não tem transtorno, né? Mas existe isso, então, essa questão do preconceito da família não saber lidar. Dá para fazer isso aí, então? Tipo, 1, 2, 3 e tal. Se a pessoa dá para ter esse jogo de cintura? Pois então, tem metodologias específicas de acordo com a idade da pessoa. Você, por exemplo, nós falamos do método Play, que eu trouxe dos Estados Unidos. Eu gostaria de falar um pouco mais, porque eu vi que está todo mundo trabalhando em cima desse método. Queria que explicasse mais como é que funciona. As meninas são, como diz o professor Solomon, que foi o que trabalhou em cima na faculdade, comprovou isso cientificamente, de que auxilia, a gente capacita pais. Porque eu estava falando antes. Porque olha só, se um médico diz... teu filho está no transtorno do espectro do autismo, você vai ter que fazer físio, você vai ter que fazer fono, você vai ter que ter TO, você vai ter que ter um auxiliar, enfim, vai dando orientações. E eu faço o quê? Eu só sirvo de motorista para levar a criança. E quando eu estou sozinho com ele? Então, o que eu faço? O que eu faço? Você está na frente da televisão e nós não vamos conversar? Vamos ficar parados, eu vou perguntar, vou dar comida na boca. Então, o que nós fazemos é aplicar um protocolo americano cuja teoria usa níveis de desenvolvimento funcional. Um bebezinho, quando ele está com a mãe, ele precisa compartilhar alguma coisa. A gente diz que daí junta a psicanálise com a neurologia nesse contexto, porque o objeto de atenção é o mamar, o seio materno. O bebê olha para a mãe olha para o bebê e eles compartilham a forma de ser alimentado. Cresce um pouquinho mais, algumas semanas, ele está olhando para a mãe e aí tem um objeto que ele vê. Ele olha para o pai, introduz. Há uma comunicação entre eles e isso vai complexizando. Ok? O que aparece depois que a gente compartilha? A gente se engaja? Perfeito. E a gente começa a fazer trocas. O meu, o teu. E isso vai complexizando a ponto tal que de lá vai emergir a fala. A fala não pode ser assim. Diga, meu filho.
A Celina pode nos dizer isso. Mas até pra gente, pra aprender a falar também no início, né? Eu fiz fono várias vezes e tal, 4 vezes. Durante mais de um ano, e aí a gente remete muito a quando a gente aprende a falar e não presta atenção, e aí às vezes a gente vai tendo vícios de linguagem ali, no achatamento da voz, na respiração e tudo mais, que isso é inerente de todo mundo, ninguém precisa ter uma voz ou então hoje em dia não se dá tanta importância para a qualidade da voz, digamos assim, mas sim pela boa dicção, né? Por falar de uma maneira clara, correta. Mas quem está te escutando, se tu não tiveres conteúdo, vai trocar de canal. Claro, com certeza, com certeza. Então, por isso que eu falei que não tem a voz, não, antes era só a voz bonita. A linguagem de novo. Antes era só a voz bonita. Quando a Sônia colocou essa questão inicial do bebê, né, que está sendo amamentado e ele olha para a mãe olha para ele, ali já existe as primeiras impressões comunicativas, né? Já existe aquele vai e vem comunicativo. Né? Então, quando a Kátia colocou lá no início, né, quando o bebê começa a ter as primeiras sensações, então ali já estamos falando também em comunicação. Então, já estamos falando em linguagem, né? Logo seguinte, na sequência, né, quando a Sônia coloca que mais tarde o bebê começa a estar maiorzinho, então eles compartilham daí com uma terceira pessoa, o pai. Então, ali já existe mais uma questão comunicativa. Né? Então, toda essa base da linguagem, ela inicia-se pela intenção comunicativa. Hoje eu estou insistente na história da intenção. Mas é importante. Por quê? Porque através da intenção comunicativa, tu vais fazer o link com a funcionalidade da linguagem. Né? E aí tu vais conseguir te comunicar com o outro. E a fala vai ser o resultado disso tudo. Mas nem todos que têm o transtorno não falam, não, né? Tem uns que falam. Tem uns que falam. Tem uns que falam. Não, Bill Gates pois é, exatamente. Tem uns que falam. Exatamente, do Bill Gates, tem uns que falam. A questão também do papel, o que eu falo nisso? Tem a fonoaudióloga, tem a terapeuta e tal, mas essa questão que eu também não sabia, estou aprendendo agora, esse leque maior, assim, porque se define só no autista. Isso. Eu tenho autismo, tenho autista, pronto. Não se pensa que tem nas... Vamos no passado não tão distante, quando se iniciou a ideia do que é o autismo, era aquela criança que ficava num cantinho, se balançando, não olhava. Naquela mesma posição. A gente não vê mais isso, né? Não se vê mais. O que aconteceu? Por que a gente não vê mais? Era o estereótipo aquele. Porque se começou a fazer intervenção precoce, porque os diagnósticos são mais precoces, porque se coloca num protocolo de estimulação. Cada vez mais raro, é verdade mesmo. Era muito. E isso são estereotipias. Fala um pouquinho sobre os estereotipias. É verdade. São esses comportamentos, né? Eu só queria falar uma coisa antes também que é importante. Por exemplo, eu aprendi na faculdade essa questão da que a gente estava falando das mães, e queria juntar com o que a Celina falou dessa intenção comunicativa. Então, por muito tempo também se achou que o autismo era resultado da relação mãe-bebê. De uma mãe que não olhava, de uma mãe que não interagia. Algo na relação gerou. Que eram as mães geladeiras que diziam, né? E por muitos anos se seguiu essa teoria, né? E essa teoria que era a produção da relação com a mãe, a causa do autismo. Hoje se sabe que não, e está aí para qualquer lugar, né? Eliane, a criança não responde para a mãe. A mãe insiste. A criança não responde e a mãe não sabe como fazer. Isso é uma das nossas intenções em Capacitar Pais. Você não acha que lá pelas tantas a mãe acaba desistindo de ser Sim, perde a paciência. E aí ela é denominada de mãe geladeira. Você entende? O quão isso rotulou. Mas aí tem outra intenção, né? A intenção é essa, não se comunicar, né? Ali é exatamente isso, há um desinvestimento por não saber como engajar, né? E o método esse do Play que a Sônia trouxe e que nós acabamos fazendo a formação, ele traz algo, no meu ponto de vista, diferente de tu cuidar de quem cuida. Porque quando tu recebe esse cuidar de quem cuida, interessante esse conceito. Quando tu leva um filho para fazer uma avaliação, seja ela qual for, fonoaudiológica, com terapeuta ocupacional, psicóloga, neuropediatra, seja quem for, e alguém levanta essa hipótese,
olha, né, teu filho é autista ou teu filho tem algumas características que podem estar dentro do espectro. Aquilo é algo que toma conta da família de uma forma que, se depois esse diagnóstico não vir a ser corroborado por algum motivo, esse fantasma é difícil de tu tirar. Ah, é? É, porque alguém algum dia falou sobre isso e aquilo tu acaba vendo muitas vezes, né? Porque hoje tu tem acesso às informações, tu entra lá no Google, Sim. sintomas do espectro. Bom, Sim. E a gente se enquadra em alguns sintomas, Sim. eventualmente, né? Se tu for olhar. Que é a pior coisa que não pode, né? o procure Dr. ajuda, é o Google, Dr. né? Google, pelo amor de Deus, que eu já vi de gente se desesperar pelo que leu ali no Google ali, vá Então, num especialista. Uma das pesquisas e uma das questões que essa pesquisa que o Dr. Solomon fez nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, foi a questão que ele comprovou que reduzia a depressão dos pais, esse método. Por quê? Porque o consultor do Play entrava dentro da casa das famílias e cuidava dos pais. Começava a explicar para os pais o funcionamento do seu filho, que é esses níveis que a Sônia estava falando. E a partir daí, essa mãe que no passado, digamos, né, não sabia como interagir com seu filho, passa a receber um modelo do seu consultor Play. Como é que eu faço para interagir com meu filho? Onde é que ele anda no desenvolvimento? Sim. Então, daqui a pouco, papel nessa história toda? Uma menina de 4 anos, né? Como a gente vê os vídeos que ele mostra muito nas formações, vídeos, né? Assim, então a mãe tá querendo brincar de casinha, né? Com as bonequinhas. Normal. Mas a menina não tá ali ainda. Ela está em outro estágio do desenvolvimento. Então, é isso que a gente ensina quando a gente vai nas casas. A saber identificar. Ficar no mesmo nível. Que tipo de atividades tu vai fazer com o teu filho para que ele possa melhorar a interação, a comunicação. E, inclusive, tem uma piadinha, tem uma coisa pejorativa que se fala, né? Às vezes está conversando com a pessoa e a pessoa não está prestando atenção. Para, presta atenção no que eu estou falando. Parece um autista falando contigo e tu fica aí... então. Porque existe uma rotulação baseada no passado quando não se tinha o que fazer, se achava que havia uma incompetência dos pais. E aí a vida era assim e não tinha mudança nenhuma. Essa questão de balançar é verdade mesmo, que viava uma estereotipia que não se vê mais, Então, essa questão de cuidar de quem cuida, né, é o que nós vemos como um diferencial do método. Porque os pais aplicam o método através da orientação que nós passamos para os pais. Então, não é um relatório que eles recebem, numa descrição da filmagem específica para aquela criança naquele momento. Ela até pode ter algumas outras habilidades, mas que ao não aparecerem ali, elas não vão ser descritas nessa sessão, podem aparecer mais adiante. Por quê? Porque a gente sabe que não há uma homogeneização no desenvolvimento, existem lacunas. E essas lacunas vão ser preenchidas pelos pais, pelas atividades que a gente orienta. Muito bem, tenho certeza que tem pai e mãe aqui ouvindo aqui que deve ter tido um alívio até agora aqui, né? Porque fica só como coadjuvante ali na história e não protagoniza. Como motorista. Né? Como motorista, adorei como motorista, né? Não tem uma interação também, todo mundo fazendo um papel importante e ele só indo levando os Mas lugares. tem uma coisa importante, nem todos os pais se disponibilizam. E aí a gente tem que poder ver que existem outros métodos que vão servir para aquela família. Muito assim como existe uma idade que a gente recomenda. Então, assim, se a criança tem alguns outros sintomas que precisam de uma intervenção comportamental, tem outros métodos que podem ser utilizados. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Já chegamos no outro intervalo aqui do Cruzando as Conversas. A gente já volta, é um instante só, não sai daí. Estamos de volta com Cruzando as Conversas. Eu tenho que esperar um pouquinho porque tem aquela câmera geral e depois vem para mim aqui, então não dá para sair atropelando assim. Aqui é um programa que eu apresento só uma vez por semana, mas com muita felicidade. Hoje a gente está falando sobre o transtorno do espectro do autismo, TEA, também conhecido como o autismo, né? Que as pessoas como eu e como muita gente simplifica, mas a gente está vendo aqui no programa que existe um aspecto muito grande de situações. Para receber, para conversar comigo nessa noite aqui, eu tô
estou tendo aqui comigo na bancada a Maria Sônia Gergen, que é médica neuropediatra, a Kátia Scherer-Beidaki, que é terapeuta ocupacional, a Eriane Zingano-Weinstein, psicóloga, e a Celina aqui botaram junto aqui, ó, Gutierrez Loureira. Ah, viu só? A gente estava falando sobre a linguagem e tal. Juntou as palavras, o cara já lê lá no final, uma palavra só, já tenta emendar ela toda ali até o final. A Celina Gutierrez Loureira, que a gente estava falando antes sobre a questão do método Play, que é para os pais que têm os filhos com o transtorno saberem lidar com isso, não serem só os motoristas, né, doutora? Isso. Mas aí eu queria saber de vocês a questão também de como tratar a questão separadamente, diretamente com intervenções com o paciente. Bom, dentro da questão da intervenção da terapia ocupacional, né? Eu acho que é só importante pontuar rapidamente o que é a terapia ocupacional como conceito em termos de intervenção, né? Sim. O terapeuta ocupacional trabalha com o desempenho ocupacional da pessoa, da criança, do adulto. E essa ocupação depende da idade. A criança pequena... Vai se ocupar com uma coisa que não de um adulto. Brincar, interagir. O adolescente, o adulto vai estudar, ou vai trabalhar, ou ele vai ter um hobby, ele vai ter um lazer. Então, isso é ocupação humana, né? Então, se a gente for observar isso, as crianças com TEA, o terapeuta ocupacional precisa entender o que dá base neurosensorial, o que da base do desenvolvimento pode estar atrapalhando esse desempenho ocupacional, esse desempenho funcional. Porque ele não consegue daí ter uma atividade ocupacional. O que pode estar atrapalhando? Qual é a base? O que precisa ser trabalhado? E aí existem várias metodologias dentro da terapia ocupacional que podem ser, que a gente pode colocar dentro da intervenção. Eu particularmente trabalho com essa questão da integração sensorial, que a gente estava falando agora há pouco, né? Que é modular e integrar essas sensações, para que a criança possa, então, estar apta a interagir, a desenvolver, a brincar, se desenvolver mais, a aprender, de uma maneira, aprender de uma maneira mais simples, mais eficiente. E o estudo do autismo, a gente estava falando que mudou o termo e tal, ele não é muito antigo ou eu estou errado? Até que não é muito antigo, né? 1940, 50, foi recente, o momento então... que se começou realmente a definir. E é bem interessante porque na Áustria tinha um sujeito chamado Asperger que começou a definir coisas muito semelhantes ao Leo Kanner, que estava em outro espaço, em países diferentes. O Asperger era interessado naqueles com maiores habilidades. Sim. E o Leo Kanner, num outro momento, vendo as crianças não verbais e tal. Aí, quando isso começa, a comunicação mundial começa a circular, não é só porque o alemão não entendia o inglês não entendia o começam a ler artigos, jornais e tal. Existem revistas específicas. E olha só, isso foi a Utah, na Inglaterra, que resgata um artigo escrito pelo Asperger. E aí ela diz, mas espera aí, vocês estão falando da mesma coisa. Só que aqui tem uma situação não verbal ou mais comprometida, e aqui tem uma especial habilidade que pode ser, inclusive, utilizada de outra forma, porque é menos intenso. Isso tudo evoluiu para a gente chegar no DSM-5 e ter, então, leve, moderado e grave. Mas volto a dizer, muitas das vezes, e as mães dizem isso, não é porque meu filho tem autismo leve que não tem preocupações, que não tem problemas, que não tem impacamentos. É isso que eu ia dizer, ele pode piorar ou melhorar, ou ele fica estável? Como é que funciona? Tem várias coisas que a gente pode dizer, mas a mais importante de todas é que o nível de penetrância sintomatológico na apresentação é que nos dá a definição. Agora, a funcionalidade, você pode ter um sujeito com um nível de penetrância leve e não ser funcional. Entendi. Então, essas questões a gente precisa deixar no ar, porque as mães entram em desespero. Pô, falaram que ele era leve, mas eu entendi leve, é uma coisa pequena. É o que se entende, né? Só que ele não consegue talvez se comunicar, não consegue produzir. Se torna grave. Exato.
Entendi. E essa questão multidisciplinar, assim, a gente tem médica, terapeuta, psicóloga, fonoaudióloga. Quando é que começou a se entender que se pode fazer esse tratamento multifuncional, assim, com as crianças que têm o transtorno? Eu acho fantástico isso também, né? Porque eu já fiz mestrado e eu me lembro lá que tinha pedagoga, tinha psicóloga, tinha coisa assim, aí a gente tinha um negocinho assim, as pessoas não conseguiam. Nós tínhamos aula com uma psiquiatra e tal, memória social e bens culturais. Bem interessante, que falava basicamente sobre a memória. E quase enlouqueci o mestrado. E tinha tudo, e eu aprendi esse termo multidisciplinar, tá, né? Então como é que é o tratamento? Não multi, mas sim inter. Porque o multi, cada um fica no seu canto. Ah, perfeito. Interdisciplinar. Inter é saber agora transitar. Minha professora lá, dona Cleusa, deve ter me dado um puxão de orelha. Falei que era inter. A interação é muito importante para os pais, para que eles possam escutar num único momento o olhar de cada profissional. Por isso a gente faz reuniões de devolução diagnóstica, aonde a Iriane está colocando um perfil neuropsicológico e eu estou fazendo uma ponte com a minha avaliação, onde a Kátia vai estar olhando como que a criança estava funcionando a nível da modulação sensorial e a Celina está olhando como é que essa criança se apresentou nas testagens específicas da fonoaudiologia. Como é que é feito isso? A gente tinha comentado antes do programa lá. Como é que é feita essa avaliação? Né? A mamãe tá achando lá, criança pequenininha, 1, 2 aninhos, chega lá para psicóloga e diz: meu filho é burro. Não vai falar isso. Mas meu filho tem uma dificuldade de aprender as coisas, assim, ele não interage, eu não sei o que ele tem. Como é que é feita essa avaliação? Pois então, depende da idade, né? Eu fui para Tia do Sói várias vezes. Várias vezes eu fui para Tia do Sói. Depende da idade e da queixa, da demanda. Sim. Né? Então a gente recebe então uma demanda, vamos ver o que está acontecendo e dependendo da faixa etária, a gente tem instrumentos para fazer essa avaliação. Tá? Então os testes psicológicos, por exemplo, eles são um dos instrumentos que tu faz uma avaliação psicológica, mas eles são uma fatia do bolo. Então ou seja, assim, que isso é super importante colocar. O teste, ele não te fornece um diagnóstico. E muitas pessoas, por exemplo, teste de QI, né? Sim, as pessoas, meu QI é X, meu QI é Y. Não se usa mais isso, por quê? É verdade, também outra coisa que eu não tenho. Porque o QI, ele é uma medida de desempenho de várias funções cognitivas. Então o QI ele modifica através do tempo. Tu pode ter hoje um QI X e daqui a 5 anos tu vai ter um QI Y, vai mudar o número de QI, a gente sabe também que com a idade tem um declínio cognitivo, então a ideia é que o desempenho vai rebaixar ao longo do desenvolvimento. Não vou lembrar de tudo, velhinho, não vamos conseguir lembrar de tudo. Né? Porque é mais fácil ensinar crianças do que adultos, então, né? Também, né? Isso. Então, a avaliação psicológica de crianças que estão dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, existem testes que a gente pode usar para avaliar o desempenho cognitivo, que são testes padronizados, que fornecem uma medida de QI em idade e meses, né? Mas muito baseado em protocolos de observação. Porque esses diagnósticos, né, eles, como eu disse antes, o teste ele não vai te dar o diagnóstico, mas ele vai te dar um perfil cognitivo, o teste emocional te dá um perfil emocional. E a gente tinha falado antes que daí, se desenvolvendo daí os testes, né, pode ser que não dê como um transtorno do espectro do autismo. Pode acontecer isso? O quê? Pode, a pessoa fazer a avaliação e não ser? Não ser. Sim, no primeiro momento a mãe não sabe, né? Porque a gente volta àquele início do programa sobre aquela questão que é muito pouco conhecido e muito são confundidos os sintomas com outras coisas. Sim, né? O transtorno de linguagem, né, Celina? Por exemplo, né? É uma das condições que muitas vezes ela se confunde muito com autismo. Isso. Então os pais vão para avaliação, tu faz os protocolos de observação, tu faz os testes, daqui a um pouco tu vê que a criança tem essa intenção de se comunicar, ela tem isso preservado, mas não se comunica porque não entende muitas vezes o que o outro, brincadeiras. Isso. Aí ele não brinca de pega-pega, ele fica isolado no recreio. Lá no recreio. Mas não brinca porque não entende como é que é a regra da brincadeira.
Mas tu pode levar isso... Não, olha só, ele se isola, é autista. Não necessariamente, tu precisa avaliar. Isso é associado com o isolamento também. Autismo é associado com o isolamento. É associado. Ele se isolou, é autista. Porque ele não sabe como se comunicar. E aí eu acho que gera um efeito ao contrário daí, porque daí, como ele não sabe, ele não fala. Como ele não fala, as pessoas também não falam. E aí ele vai ficando mais no canto da que a gente fala isso, na brincadeira, no coisa, vai ficando isolado e vai ficando ciclo vicioso. Aí ele vai ficando com certeza cada vez menos à vontade com aquele ambiente. Vamos ver assim, o autista tem o que nós chamamos de uma zona de conforto, ok? Todos nós temos uma zona de conforto. Ele também tem. Só que a dele tem dificuldades de sair dela e entender que dá para se comunicar com o outro. Então, nós vamos ver qual é a intenção, o que ele está se isolando, por que ele está se isolando, qual é a área de interesse dele, qual é a dica que ele está nos dando. Ele quer brincar só de girar. Então a gente tem técnicas que a gente entra lá e traz a criança para nós, para o meio. O que antes era dito que a gente não podia. Isso. E agora a gente diz, precisa, a criança nos dá dica. Olha, eu gosto de, sei lá... Do Thomas. Do Thomas. Então, a partir disso, você pode construir coisas. E tem um paciente que está no 4º ano da escola e ele quer só saber do Minecraft. E aí tem que ser só as historinhas dele. Propus à diretora que ela fosse ver a possibilidade de introduzir o conhecimento das várias disciplinas através do Minecraft. O menino está super bem adaptado. É uma coisa, o meu filho é obcecado por aquilo ali. Eu fico impressionado dos cubinhos que se constrói, os cubos e tal, se destrói, vai, tudo é um universo quadrado. Então, assim. Usar isto em benefício da criança e em benefício da relação. Claro que tudo não vai ficar por ali, mas à medida que você vai se interessando por ele, vai puxando ele para fora, para outras, diversificando, você consegue passar o aprendizado. Sim, porque como eu comentava sobre esse filho desse casal de amigos que eu conheci, ele de uma certa maneira, a questão dos jogos ali, agora eu me lembrei, vídeos de YouTube falando sobre os jogos, é uma coisa, uma atração fantástica, assim, se sente super confortável ali vendo aquilo ali, entende tudo, só não fala nada, mas ele fica ali, coloca pra ele e ele entende a linguagem, ele aprendeu, ele sabe o português. Agora eu volto a insistir. Essa atividade dele tem a intenção de usar para comunicação ou não? Porque senão vira zona de conforto. Sim, e aí não adianta, aí vai ficar ali. Aí não tem comunicação. Não tem comunicação. De se engajar com o outro também, né? Entendi. Isso é importante. Entendi. Porque não falar deve dar um desespero nos pais, né? Sim, e é com interessante, certeza. porque poderia ser um problema, a gente tinha antes problemas auditivos, né? A pessoa não ouvia, não conseguia... No meu prédio tem um rapaz que não é surdo, não ouve, e aí ele teve dificuldade de falar. E antigamente se dizia que era louco, né? Abobado, porque falava com uma voz estranha, porque não se ouvia. E aí para falar tem que se ouvir. Aí a gente volta no início da criança lá, que a mamãe fala papai, não sei o que, fala tia Zilá, que daí tia Zilá sempre ia lá em casa e falava, tia Zilá já faleceu. Mas enfim, aprendi a falar tia Zilá bem rapidinho. E ele não consegue, agora ele está falando porque teve um tratamento e tal, mas ele não ouve. Então a gente sempre tem que conversar com ele quando ele está olhando pra gente. Né? E eu acho isso fantástico, porque a gente que ouve já não consegue falar direito às vezes, imagina quem não ouve. E ele se comunica muito bem, ainda parece estranho. E aí a gente volta à questão dos preconceitos, mas para quem é leigo, para quem é, sabe, desavisado, acha que ele está balbuciando algumas palavras e que ele tem algum problema neurológico. Na verdade é a surdez. Celina, por favor. Sim, porque na verdade não tem esse feedback auditivo, né? Então ele não tem como corrigir o que ele está falando. Exatamente. Ele não tem como pronunciar como nós pronunciamos. Porque ele não tem o retorno. Ele não tem o retorno. Então pela leitura labial ele vai fazendo o movimento e provavelmente ele usa um aparelho, uma coisa para levantar um pouquinho mais. Então esse resto auditivo ele é amplificado e aquilo que ele consegue ouvir é como ele vai associar com o que ele faz a leitura. O que ele está falando daí com o movimento da boca. Daí que ele Por isso que ele precisa te ver, né? Ele precisa me enxergar para saber o que está falando.
Que interessante. E aí isso. entra uma coisa muito importante que a gente tem que falar, que é a imitação. Ah, é verdade, que é aprendizado por imitação. Todo bebê, toda criança, quando ele vai aprendendo, ele vai imitando. Ele precisa. E as crianças com TEA têm uma diminuição na imitação. Então a gente oportuniza, a gente modela, né? A gente dá formas de auxiliá-lo para ele, entre aspas, copiar o que a gente está fazendo. Conseguir copiar o que a gente está fazendo. A outra questão, uma outra característica, que é a linguagem corporal, que precede a verbal, é o apontar. Isso, Sabe o que eles fazem? Como isso eles não conseguem, às vezes, eles vão lá e pegam. E aí é dito, fulano é independente. É verdade. Na verdade, ele não tem a linguagem comunicacional corporal para apontar. Quer. Isso. Mas no aí ele vai lá e pega. Mas no ET já estava ele se comunicando com o ET e os dois comunicavam através de ficavam apontando, que ele dizia que ele vinha do céu pro outro. E o outro achava legal e ficavam apontando. Eu não tinha pensado nisso. Um simples apontar pode ser uma forma de comunicação. Né? É um marco na aquisição da linguagem. Eu quero comer, eu quero aquilo ali, eu quero aquele brinquedo. A gente tem sinais que os americanos lá nós chamamos de red flags. Aqui a gente diz sinais de alerta. Então, o apontar, o imitar são marcos fundamentais para nós desenvolvermos a capacidade de se comunicar. E aí, nesse momento, tem que saber muito bem o que está acontecendo. Tem que saber o neurodesenvolvimento, saber qual é o momento que entra nas etapas. Então o programa, infelizmente, daqui a pouquinho já está chegando no final. Nossa, 10 para meia-noite. E eu queria saber, assim, então, a grosso modo, se o transtorno do espectro do autismo tem cura. Essa pergunta eu não podia deixar de... É jornalista daí eu não podia deixar de perguntar daí, né? Não é uma doença... Eu vou te devolver da seguinte forma. Vamos lá. Se eu tenho uma estrutura cerebral diferente daquela habitual... Isso é passível de cura? Eu preciso modificar. Não. É só uma questão de adaptação. Poder fazer esse processo da interação. Na verdade, não é um câncer. Quando as pessoas dizem eu curei meu filho, é porque não era transtorno do espectro. Porque é uma forma de funcionar. A gente tem que saber como é que é exatamente o funcionamento. É uma forma de funcionamento do cérebro diferente. Onde nós nem entramos adentro na neurofisiologia, mas assim, existem neurônios espelho que fazem a colocação do script. Tu não precisa usar toda a descrição. Né? Como é que eu tomo banho? Não preciso descrever tudo e pensar em tudo, eu já vou automaticamente. A gente tem neurônios que guardam isso. É verdade. O script. Né? Verdade. Eu te mostro esse copo e mostro uma xícara. E qual é que deles representa o café da manhã? E por aí vai. De qualquer forma, assim, é muito importante que as pessoas entendam de que quando a gente quer ajudar uma criança a crescer e a se comunicar, a gente não precisa necessariamente pensar em fazê-lo igual à média. Sim. O que a gente quer é que ele esteja adaptado ao meio em que ele vive. Isso é importante. Por exemplo, no colégio, na escola, no início, todo mundo tem que saber todas as matérias iguais. Eu não gostava muito de matemática. Eu fui tirar jornalismo, mas tenho amigos meus que são engenheiros fantásticos e dentro das humanas tem amigo meu que é policial e o outro é advogado criminalista, um prende e o outro solta. Mas eu quero dizer que nós brincávamos quando a gente jogava bola, todo mundo quando era pequeno e era todo mundo igual, mas diferentes. Alguns com mais habilidade. Para algumas coisas, para outras coisas. E também não tem que cuidar isso também. Geralmente pai e mãe gostam que tire 10 e que... Aí nós vamos falar de uma outra coisa muito moderna, que é a questão da sexualidade, né? E do azul, do rosinha, aquela coisa toda. Mas... Não vai trazer isso. Aí não dá tempo. Mas podemos fazer um outro programa sobre isso. Podemos fazer um outro programa sobre isso aí, produção. Mas a questão dos pais também, ter essa imposição e às vezes até esconder o problema. Não, meu filho é só uma fase. Isso aí. Ou então quando vocês dizem é falta de laço. Isso é coisa muito mais do passado do que do presente. Por favor, né? Atualmente os pais querem auxiliar o filho o mais rápido possível.
Voltando à questão do tratamento, daí do tratamento, então, não é cura, não é cura, é uma adaptação. E quando eles se sentem incapacitados de poder, o prazer é muito grande. Ver o filho poder se engajar numa proposta e ele poder entrar na brincadeira. E os resultados aparecem, aí deve ser fantástico, assim. É muito fantástico. Porque essa questão do motorista eu achei interessante mesmo. Porque lá pelas tantas, né, a gente está aqui com uma equipe inteira, cada um tem o seu papel. E cada um tem o seu canto, mas a gente se reúne. E o que eu vou fazer? E tem as diferentes idades também. Quer dizer que pode chegar uma pessoa, pode levar um paciente, pode uma mãe ou um pai pode levar uma criança com 15 anos e não ter notado desde o início. Muito raro. Muito raro, já vai desde o início. Os sintomas são... Hoje em dia é difícil. É difícil? Tem mães que identificam já com 6 meses. E as escolas estão preparadas para isso? Não? Posso dizer uma coisa aqui, por favor, talvez Brasil, nem todo mundo goste. De médico, de louco e de padre, todo mundo tem um pouco. Tá aí, ó. Pior que é. A questão é o encaminhamento para o especialista para que os pais não fiquem desgastados nessa busca. Fazendo as coisas desgastantemente adequadas. Existe uma janela de amadurecimento cerebral. Se você fizer muito tardiamente, vamos pegar a sua visão. Se a criança tem um déficit visual importante e não for corrigido, a visão não vai ser completa, não vai ser. É verdade. Eu estou me adaptando agora aqui com 52 anos aos óculos multifocais. Ai, céu, é um inferno. É o que eu digo. É um inferno. Eu estou no carro, daí eu estou olhando aqui o rádio, eu fico assim, ó, para acertar o foco do rádio. Aí eu olho para frente, aí não, para frente não precisa, metade do óculos para cima, ninguém não entende, é normal. Para baixo, como é para perto, é assim, então não precisa fazer assim, ó, agora eu só faço assim, só que daí eu tenho que acertar onde está o foco, assim. Então a gente está sempre aprendendo, né? É uma coisa impressionante. Se você me olhar na rua assim, eu estiver meio assim, fazendo umas coisas estranhas, é porque eu estou acertando aqui que eu nunca usei. Tem gente que usa lente, que eu acho fantástico. Como é que consegue ficar com o olho aberto quando vai botar um negócio no olho? Impossível, eu também não consigo. Então a gente está sempre aprendendo também, né, doutora? A gente precisa aprender. É uma necessidade. Para reescrever a história o tempo todo, do nascimento até a morte. Essa é uma habilidade do ser humano. Inerente ao ser humano. E a gente precisa fazer uso disso. E ajudar quem está vindo depois, né? Os pequenininhos aí. Com certeza. Que coisa séria. Olha, achei fantástico. TEA, então, transtorno do espectro do autismo. Primeira situação, amanhã é o dia 2 de abril. Amanhã é o dia e todo mundo que puder coloque uma luz azul, alguma coisa que simbolize, que está consciente do que é. E não tratar então como se fosse um bicho de 7 cabeças, sendo bem claro. Discriminação não leva a nada. Não funciona a nada, esconder, botar para debaixo do tapete, tentar não dizer que não é comigo, assume, leva, tem gente que conhece. Tem sempre alguém. Ainda mais Porto Alegre. Claro. Tem pessoas capazes, treinadas para poder auxiliar. Para poder auxiliar. Então, feliz dia 2 de abril, então. Isso. Como é que se faz? É o dia do TEA? É o dia da conscientização. Do transtorno do espectro. Do transtorno do espectro, do autismo. Tenho certeza, olha, muito obrigado, aprendi bastante, sabia que ia aprender e aprendi mesmo. Parabéns pelo trabalho, né? Eu tenho certeza que do jeito que a gente falou aqui, daqui a um tempo vamos ter mais novidades, se Deus quiser, né? Porque não para, devemos ter, porque não para, né? É uma das áreas mais estudadas no Fascinantes, não para. Então, que bom. A gente vai então convidar aqui vocês para vir aqui no programa de novo, para a gente saber as novidades, né? Que o mundo agradece. Temos que fechar a minha agenda, desde que eu não esteja lá nos Estados Unidos, que eu esteja aqui. Dá uma atenção para nós aqui também, doutor. Tá bem. Muito obrigado. O Cruzando as Conversas vai ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. O programa volta amanhã, ao vivo, às 22h30, também conhecido como às 10h30 da noite. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.